A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise, né, do Josafagra, mais uma das suas pérolas, né? Primeiramente, pessoal, quero deixar bem claro que esse canal não tem nenhum vínculo com a CCB, ou com o Brás, ou com qualquer ministério lá do Brás, tá? Esse canal é independente de um membro que combater a mentira no meio onde a internet, né, o YouTube principalmente, propaga bastante mentira. O YouTube basicamente o que? 98% dos vídeos do YouTube é mentira, e você tem uns 2% de qualidade, né? E o canal do Josafagra, o que você tem lá? Só informações ruins, péssimas análises. Vamos falar um pouquinho do perfil do Josafagra. O Josafagra ele só tem uma qualidade. Quer saber o que? Fazer análises tendenciosas. Isso ele realmente, inclusive, acho que ele merece o Nobel por isso. Ele realmente sabe fazer muito bem isso. Mas só isso que ele sabe fazer. Ele é caracterizado por falar do que não entende, né? A gente já mostrou isso aqui. O cara é especialista em tudo, né, na internet. Ele é especialista em Ele é especialista em ser advogado, em ser administrador agora, em ser historiador, teólogo, tudo. O cara é realmente o guru da internet, né? O cara sabe tudo, né? Queria ver todas as formações acadêmicas que o cara possui, porque ele deve ter umas 5, 6, já ainda tive umas 5, 6. Porque ele sabe tudo, ele fala sobre tudo, né? É incrível. E agora ele vai falar um pouquinho sobre administração. É assim, o Joseph Agra, tudo que ele fala sobre a coligação é de um modo de tentar, de alguma maneira, manchar a imagem dessa instituição. É isso que ele quer. Esse é o principal foco e objetivo dele, manchar a imagem da coligação. Ele não quer fazer uma crítica construtiva, a gente não pode chamar ele de crítico. Tá? Ele é um opositor declarado, né? Então, tipo, ele é naquela linha extremista, né? De que tudo na coligação está errado, né? E ele é o único certo. Incrível, né? E tem gente que segue ele, financia o canal dele no sentido de que pagam os processos dele, né? Mandam um Pix, aí ele vai lá, paga os processos dele com o dinheiro das pessoas que mandam o Pix para ele, né? Fazer o quê? Então a gente já dá para ver que nunca o problema é a coleta, né? Mas ele vai falar sobre coleta. Vocês vão ver aqui os absurdos que ele falou. É um maior do que o outro. Aí já começa com aquela musiquinha, olha só, ele tá fazendo uma relação entre. Eu não vou falar sobre a Universal do Reino de Deus, eu acho que quem é membro da Universal que defenda a sua instituição, mas ele está fazendo um paralelo com ela, né? Estabelece metas para coletas. Bem, será que ele vai falar qual foi a fonte, o que, que esse documento está falando? Ele vai saber explicar? Não, ele não vai falar. Só que ele está falando que ele está falando de isoleta, né? Ou seja, ele está querendo equiparar dízimo à coleta. Então, já que ele vai fazer isso, então ele vai ter que provar para a gente que a coleta na congregação que está no Brasil, vamos lá, ele vai ter que provar para a gente isso. Que os irmãos da congregação que estão no Brasil, eles pegam o nome completo daqueles que contribuem, endereço, telefone, tá bom? Faz um levantamento de informações bancárias, tá? Fazem estratégia para ter um compromisso de fidelidade, né? Depósitos bancários e transferências são fundamentais, ele dá informações sobre isso e cobra uma parcela fixa, né? Uma base fixa de contribuição, 10% no caso, que é o dízimo. Então ele vai ter que mostrar isso no vídeo dele. E não vai mostrar, tá? Eu já vou adiantando, ele não vai mostrar, porque isso não existe, tá? Ele criou um espantalho aqui e vai falar isso. Mas vamos lá. Vocês vão ver a capacidade de tentar manchar a imagem da coligação aqui. Vamos lá. Meus queridos irmãos, sabe aquela igreja que se gabava de que o povo cooperava segundo o que sentia no seu coração? Sabe aquela igreja que dizia aqui não se fala em dinheiro, aqui o povo contribui conforme Deus toca no coração dessas pessoas? Pois é. Continua assim, tá? Sua opinião é irrelevante. A igreja era a congregação cristã no Brasil, que agora esse modelo fantasioso não existe mais. Eu vou mostrar Não existe mais, continua existindo. Você vai ter que provar que ele não existe mais. Vamos ver se ele vai fazer isso.
vocês agora um documento da própria igreja, da congregação cristã no Brasil, onde eles têm meta para arrecadar a coleta. Meta. Então tá, então você vai ter que explicar ele. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Eles precisam de uma meta para levantar o dinheiro. Cada comum tem um valor X e vai ter que levantar esse valor X. O que será que acontece com o cooperador daquela comum se ele não consegue atingir a meta? Pessoal, vocês usam Merchando e TV Box? Outros serviços? Não prestam, beleza? Eu vou te mostrar agora o método vitalício. Sem internet lenta, internet Será que ele é pobre, chamado? Pobre é. Mas ó, vejam a questão aqui. Ele coloca, tá vendo aqui que tá em amarelo? Eu vou abrir aqui, ó. Ó, aqui em amarelo tá escrito uma coisa, só que ele tá falando outra. Olha só que esperteza na hora de distorcer as coisas. Olha só, ó o que ele vai falar, ó, percebam, ele não tá falando o que tá escrito aqui. Meta para levantar o dinheiro. Cada comum tem um valor X e vai ter que levantar esse valor X. O que será? Qual prova você dá disso? Você vai ter que apresentar a prova. Ele não vai apresentar a prova disso, mas vamos lá. Então, ó, vocês estão vendo que aqui ele está fazendo uma afirmação, ó, os cobradores vão ser cobrados para atingir meta. É isso que ele fala? Ó, vamos ver. O que acontece com o cooperador daquela comum se ele não consegue atingir a meta? Será que ele é chamado, né, para uma reunião, para chamar a atenção dele? Será que vão perguntar para ele o que está acontecendo, meu irmão, que você não está conseguindo atingir a meta? Será que tá vendo que ele só faz perguntas? Ele não faz. Ele faz uma afirmação aqui, então a pessoa que às vezes não tem aquele compromisso em analisar o vídeo dele todo vai pensar que realmente a CCB está cobrando as pessoas para atingir a meta, que é uma mentira, tá? Total que é uma mentira, total que ele não fala isso. Ele não é tonto, ele não é bobo, ele não é bobo, não é tonto nem bobo, ele nem ia falar isso. Você vê que ele só coloca pontos de interrogação, é claro, ele não pode fazer uma afirmação dessa, né? Porque senão ele estaria cometendo crime, então ele não é bobo. Então, ou seja, né? Nada com nada até agora. daquelas mesmas cobranças que Outro merchan, será? tem em outras igrejas que sempre falaram mal a CCB, de igrejas que estavam por aí só atrás do dinheiro do povo? Eu quero deixar aberto aqui, pedir para quem for, né? Então, a outra afirmação aqui, a CCB se transformou na Igreja Universal. Mentira, mentira, mentira. Do ministério da igreja e que se sentir acuado e persuadido, manda para mim o seu relato. Manda, eu não vou expor você. Aquela paisagem de bom moço, o cara que tá lutando contra o sistema, o opressor, a figura do cara, do Redentor Iluminado, que eu já falei, que é o cara que tá lutando contra o sistema e agora eu vou ajudar aqueles que estão sendo oprimidos pelo sistema, como se fosse o computador fosse uma coisa, né, que a congregação iria oprimir ele, pelo amor de Deus. Ai. Chega a ser cômico, se não trágico. Não vou expor você, ok? Manda aqui de preferência, fala comigo, manda uma mensagem, a região. Quem sabe as coisas não melhoram por aí, meu irmão. Queridos irmãos, o vídeo volta em poucos segundos, é só para dizer para você, me ajudando, me dá força. Olha só a tremenda contradição. Ele tá criticando a coleta da congregação e tá pedindo Pix. Então quer dizer, ó, e ele faz uma carinha, olha só a carinha de bom moço que ele faz aqui, olha só, meio que estou precisando da sua ajuda. Então quer dizer, coleta da congregação não pode, ele tá metendo pau aí. Mas agora você mandar Pix para pagar os processos em que ele foi condenado por exemplo, por danos morais, isso pode. Isso pode. Contradição, né? Não vou fazer o seu merchanzinho aí não, tá? Porque eu sofro aqui diversos ataques. Os diversos ataques. E gosto de estar aqui falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Não, Cristo. você não fala do evangelho, você só fala da congregação que está no Brasil e distorce os fatos em relação a ela. Então para de ser mentiroso. Por favor, me dá essa ajuda e eu vou ficar muito agradecido. Deus abençoe, segue o vídeo. Esse aqui é o meu número, ok? Mandando a mensagem aqui, fala ajuda fácil, o cooperador, como já... A internet aqui tá bem ruim. Deixa eu trocar a internet aqui, pessoal. Ah, não, a internet de casa aqui tá ruim pra caramba. Vamos continuar. Teve aqui relato de cooperadores, né, que foram persuadidos, cobrados, né, por conta de ter que levantar valores que a CCB achou que era o correto para cada comum contribuir. Não é isso? Bom, eu vou colocar aqui, aqui do lado, irmãos, a planilha de previsão de coleta da congregação cristã no Brasil. Isso aí é... Então vamos ver se ele vai falar a origem dessa planilha, né? Vamos ver as informações que ele vai fornecer sobre ela. Aqui tem vários valores aqui, né? Então vamos ver. Região de Santa Catarina, até anotei aqui. Parece que o nome da cidade ou da região é Rio Negrinho, Santa Catarina. Eu só escondi ali o logo da CCB, né? Para não pedir direitos autorais, como se eu estivesse usando o logo. Eu tô mostrando que tá no documento. É para evitar, né? Encheção.
a gente vai lá e esconde. E o endereço aqui, que é da administração, né? A gente escondeu o endereço, pronto, agora não tem nenhuma informação pessoal. Eu vou mostrar aqui. Então, esse é o tipo de documento que a coligação ela não publica em seu site, nem nada. A pessoa que é membro, ela pode ir lá, né, e ver essas informações. A coligação fornece, mas a coligação ela mantém esses dados de uma forma sigilosa, até para não causar esse sensacionalismo que está sendo feito aí. Primeira pergunta que eu faço para você, Josafagra, da onde é que quem foi que te trouxe essas informações? Que não foi você que tirou, obviamente. Então, quem foi que te trouxe? Segundo, se a congregação ela não quer, se isso é certo ou não, é outro debate, mas se ela não quer que publique esse tipo de informação, até para não causar, né, todo esse sensacionalismo que está sendo feito aí, por que você está fazendo isso? Então você está fazendo algo que a congregação não quer, né, ou seja, você está indo contra as regras ali dentro de uma comunidade religiosa, isso é errado, e você também não diz a fonte, né, de quem foi que trouxe isso, ou seja, um conjunto de erro, um erro levando a um outro erro, né? Mas tem gente que não analisa isso, né? Tá falando mal da congregação, tá bom. Aqui para vocês, nessa tabela aqui, tá, tem as regiões ou as cidades aqui de Mafra, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul. Aqui tá falando, vamos pegar primeiro ali, ó, Restinga. É verdade que a gente vai ter um novo concurso pro TJ São Paulo? É verdade, esse concurso já tá previsto agora para 2000. Merchan de novo. 76 membros que tomam Santa Ceia lá. Eles anotaram direitinho ali o número de pessoas que tomam Santa Ceia. E lá tá falando que tomam 76 pessoas. A previsão de coleta lá tem que ser de, no mínimo, R$3.040. No final lá, na última coluna, tem identificador. O que é esse número? Como a regional lá tem só uma conta... Aí ele dá uma de inteligente, ó, eu vou explicar algumas coisas lá para mostrar que eu entendo do assunto. Ou seja, ele não entende nada, mas ele solta umas informações de que, tipo, a pessoa que tá vendo, nossa, o cara realmente entende o que tá falando. Não, tá? Alguém só explicou isso para ele marcou em algum caderninho e tá falando. Para pousar uma de intelectual, inteligente. Ele não sabe de nada, ele não sabe nem do que tá falando. Você não pode depositar Pix lá, você precisa ter controle disso. Então, conforme, se você for de Restinga, você vai colocar o seu Pix, eu quero fazer um Pix de R$100. Você vai colocar R$100 mais 7 centavos. É o número dos centavos que vai vir depois, é que vai definir de qual igreja está vindo essa coleta. Você tá entendendo? É o código identificador, é o número de centavos. Então, quando os administradores forem conferir, eles vão conferir pelo centavos para saber de onde veio aquela coleta, de qual grande, inteligente, olha só, o cara sabe das coisas. Comum veio, e aí eles fazem a contabilidade daquela igreja, ok? Então tá aqui, né? É obviamente, se tem meta, alguém vai ser cobrado por isso, e isso aumenta a cobrança na igreja, né? A cobrança na igreja, lembra quando eu coloquei aqui uma reunião ministerial que teve em Santo André, que foi a coisa mais horrível, né? O diácono ali de Guarulhos pedindo para eles vir fazer o seu compromisso. Tá, primeiro, ali aumenta, olha só, aí uma série de erros aí, vamos lá, isso aumenta, vamos lá. Cobrança na igreja, lembra quando eu coloquei aqui? Aqui, ó, peraí. Pelo centavos para saber de onde veio aquela coleta, de qual comum veio, e aí eles fazem a contabilidade daquela igreja, ok? Então tá aqui, né? É obviamente, se tem meta, alguém vai ser cobrado por isso, e isso aumenta... Obviamente, se tem meta, alguém vai ser cobrado por isso. Primeiro que a gente já vai falar sobre essa questão de meta aí. Tá, qual prova você tem que tem pessoas sendo cobradas aí? Qual documento você tem que agora as pessoas vão ter que atingir metas? Daí, daqui a pouco eu vou explicar isso daí, mas vamos lá. Qual prova que você tem? Que isso daí que você está apresentando é prova, tá? Isso daí não é prova. Que as pessoas vão ser cobradas se não atingir aquilo ali, pronto, vão tirar o cooperador de jovens de cooperador de jovens. Eu vou... se a pessoa não bater aquela meta ali, ela vai deixar no ministério dela, ou qualquer coisa assim, né? Qual prova que você tem disso? Me fala aí, qual prova que você tem? De onde é que você tirou isso? Hã? Você tem alguma prova aí? Não tem, né? Entra a cobrança na igreja, né? A cobrança na igreja, lembra quando eu coloquei aqui uma reunião ministerial que teve em Santo André, que foi a coisa mais horrível, né? O diácono ali de Guarulhos pedindo para eles vir fazer o seu compromisso, né? Ou seja, a coleta de compromisso, e ele dizia que não queria que você viesse com nota de R$100, não. Era a partir de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Tá, em que contexto ele falou isso? Eu nem vi esse vídeo, eu teria que ver o vídeo, tá? É aquilo, falas tirada do contexto. Porque, ó, vou pegar o contexto desse documento que você trouxe aqui, ó. Tem várias igrejas aqui com arrecadação maior de 1.000, né? Guarulhos é uma região que tem bastante congregação e realmente, louvado seja Deus, há bastante contribuição. Então você vai tirar uma renda muito maior do que R$1.000, R$2.000. É aqui, ó, o papel que você está mostrando aqui, a maior parte das igrejas aqui dão mais de R$1.000, é uma outra que dá menos de que R$1.000, né? Mas a maior parte deles dão mais de R$1.000. Então,
Vamos supor que esse diácono de Guarulhos fosse dessa região, desse documento que você está mostrando aqui, né? E essas previsões realmente se cumprissem. Vocês estão fazendo uma previsão que provavelmente as coletas dão em torno desse valor. Então vamos lá. Ele estaria totalmente correto o diácono falando isso. Por quê? Porque de acordo com o que entra de coleta, a pessoa pode trazer aquilo ali. Então não está fazendo nada mais do que um regime normal ali dentro da congregação. Mas não dá para saber porque ele solta o negócio aí fora do contexto, ninguém sabe que foi a sua opinião distorcida dele. Normal, né? 10 mil, 20 mil, ele falou isso. Ou seja, eles querem sim que vocês dêem muito dinheiro. E aí, mais uma conclusão dele aí. E você também não quer que as pessoas mandem Pix para pagar os seus processos? Qual que é o problema da pessoa querer alguma coisa? Eu não acho errado você pedir um Pix aí, é o seu direito. Você não estava pedindo Pix aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou lá, você até parou o vídeo aqui, eu vou colocar, ó. Olha só. Você tá querendo que as pessoas deem Pix para você, ó. ora por aí, meu irmão. Queridos irmãos, o vídeo volta em poucos segundos, é só para dizer para você, me ajudando, me dar força, porque eu sofro aqui diversos ataques processuais, seja da congregação, de anciões, de cooperadores, de pessoas próximas ali à congregação do Brasil. E sozinho, eu não vou conseguir enfrentar todo. Tá vendo? Você não deseja que as pessoas te ajudem para você continuar o seu trabalho aí? Então quer dizer, você pode desejar, os outros não, né? Que vocês dêem muito dinheiro. E aí esse dinheiro ali, né, provavelmente, essa grande fortuna aí deve ficar um pouco ali na região, e o restante... Grande fortuna. Eu conheço muitas denominações que dá muito mais do que isso, tá? Tem denominações, por exemplo, que dá mais de 60 mil reais uma... Aqui, acho que o maior valor que eu tô vendo, que eu tô vendo muito mal aqui, acho que é 6 mil, 7... Acho que é 6 mil aqui. Bem, eu não sei, eu não tô conseguindo enxergar direito aqui, mas nenhum deles bate na casa do 10 mil aqui. Eu tenho denominações aí que bate muito mais do que isso. Mas ele diz que é fortunas, né? Por quê? Porque ele não entende do que fala. Simples assim. É enviado para o Braz. Isso aqui, gente, vai gerar no povo coação. Vocês viram o próprio Braz ensinando. Olha só. A conclusão desonesta que o cara tira. Provavelmente é enviado para o Braz. Isso aqui, gente, vai gerar no povo coação. Isso é sua cabeça que tá pensando isso. Quem disse que isso vai gerar coação? Você tem prova? Esse é seu achismo, cara. Eu não quero saber do seu achismo, eu quero provas. Vocês viram o próprio Braz ensinando. Quando é Bianco, no dia 21 de abril. Tá, não vou falar sobre isso daqui. Ele vai colocar aqui o áudio do irmão e vai distorcer a fala dele. Depois eu vou comentar. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, porque já tá enchendo já as paciências sobre isso. Quer distorcer a fala do irmão? Eu vou fazer um vídeo bonitinho e vou refutar esse cara aqui, porque ele é muito desonesto quando ele tira a fala do irmão do contexto. Mais um pouquinho de merchan. Vamos lá. Merchanzinho. Tá bom, joguinho. Essa é a tal congregação que não pede dinheiro, segundo alguns fantasiosos da CCB, que querem pegar, ficar na graça, receber a graça maravilhosa, por isso ela é uma igreja superior às outras, ela é diferente, porque afinal de contas, ela é revelada do céu. Ela é revelada do céu, diferente de você. Que a sua igreja foi criada com o intuito para favorecer o quê? O seu desejo intelectual. Foi para favorecer seu desejo intelectual, não foi para uma missão espiritual como a congregação. Senta e chora, meu caro, o choro é livre. Ela não pode ser igual às outras. É sério que você acha que a sua igreja é a graça? Aí, como é que você... Eu não acho que ela é graça, mas através da CCB eu consigo encontrar a Cristo. E Cristo, ele realmente, se eu estou com Cristo, estou debaixo da graça. Simples assim. Explica isso. Ou seja, é exatamente igual às outras. Eu vou mostrar pra... Não é exatamente igual às outras, não. Você não sabe fazer análise, e com base em uma análise errada, totalmente equivocada, você tira essa conclusão totalmente ruim, péssima. Vocês aqui, vou até ouvir junto com vocês, uma pesquisa que eu fiz no Google sobre igrejas que têm meta de arrecadação. E aí me apareceu essa... Não, isso daqui não é meta de arrecadação, vamos lá, vamos... Aí ele compara como se fosse a Igreja Universal, uma centena de erros aí, né, mas vamos lá. Eu vou usar o mesmo Google para refutar ele. É que Google, tudo que você postar lá, ele vai responder. Eu vou colocar aqui, só um minuto. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que explicar tudo, né? A gente tem que explicar tudo. Ó, vamos lá. Fazer previsões
é comum no mundo administrativo. Estou usando aqui o Google, tá? Fazer previsões é comum no mundo administrativo. Vamos ver se ele vai. Vamos ver o que ele colocar. Ó. Aqui a inteligência artificial não funcionou. Eu queria que a inteligência artificial aparecesse. Vamos tentar de novo aqui. Vamos lá. Eu queria que aparecesse bonitinho, que nem apareceu no dele. Eu tinha feito uma aqui e apareceu. Por que agora não apareceu? Vamos lá. Vamos se esforçar. Calma aí. Vamos lá. Agora vai, se Deus quiser. Fazer previsões é comum no mundo administrativo? Bem. Vou colocar IA aqui, vai do... caramba. Então vamos no chat GPT, vai que aqui a inteligência artificial do Google não está querendo funcionar, mas vamos lá. Então, fazer previsões é comum no mundo administrativo, que ele usou lá a inteligência artificial do Google. Eu queria usar também, mas a inteligência aqui não sei por que não está pegando. Mas tudo bem, dá na mesma. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Sim, fazer previsões é uma prática comum e muito importante no mundo administrativo, porque a gente está falando sobre um aspecto administrativo. Tudo bem que é uma instituição religiosa, mas o documento aqui que ele está se utilizando é um documento administrativo. Tá? É um documento administrativo, então está relacionado a funções administrativas dentro da igreja. Então vamos lá. Em várias áreas da gestão, as previsões ajudam a planejar o futuro, tomar decisões informadas e lidar com incerteza. As previsões do mundo administrativo podem ocorrer em diferentes contextos, como, no caso aqui, não é previsão de demanda. Para ajustar a produção ou serviço de acordo com as expectativas de demanda do mercado, as empresas precisam analisar, né, os dados históricos e tendências para projetar o que será necessário no futuro. As previsões financeiras envolvem a projeção de caixas, lucros e outros indicadores para que a empresa possa se preparar para possíveis cenários e tomar decisões. Tá? Também uma questão interessante aqui que entra nessa previsão financeira é minimizar as perdas, né? Que, querendo ou não, quanto mais você planejar, menos você vai gastar, menos coleta, né? Previsão de custo. Administradores prever custo de produção, operação e outros aspectos de negócio pode garantir que a empresa seja rentável e não tenha surpresas orçamentárias. Olha só que interessante isso daqui, ó. Não tenha surpresas orçamentárias, então não tenha gastos desnecessários. Menos gastos, menos coleta, que a Irmandade tem que contribuir. Mais zelo pela arrecadação. Então você vê que isso daqui, que esse camarada colocou aí, nada mais é do que um documento, que é o que dá para a gente supor, porque ele não fala fonte, não fala sobre qual documento isso daí está relacionado, não fala nada, ele só solta na internet, porque alguém cuspiu lá para ele pegou e tacou na internet, típico dele. Então você vê que é um documento totalmente bom, né, para a gestão dos gastos dentro do caso ali dentro da congregação cristã no Brasil, para ter mais zelo, né, pela coleta, só isso. Então, mais zelo pela coleta, menos gastos desnecessários, né, maior crescimento da obra de Deus, simples assim. Então, quer dizer, é um documento até de se elogiar, né, a congregação desse aspecto, mas ele faz isso, não, ele distorce, ele coloca como se isso daí fosse uma questão negativa, né? Fazer o quê, né? Dava para se esperar algo mais do Josafagra? Claro que não, né? Mas tem gente que ainda espera alguma coisa dele. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, vai.